2 Samuel capítulo 6. É uma palavra que o Senhor me pegou por dentro. E desde o dia de ontem, essa palavra ela grita dentro de mim. Porque eu vejo que nós estamos vivendo um tempo de resgate, pastor Flávio. Nem sempre voltar é um sinônimo de derrota, Elias. Às vezes voltar é necessário para ungir um profeta e reis para destruir um espírito maligno que governa. Às vezes voltar, Luiz, é avançar. Essa é a matemática de Deus, é a geografia de Deus. Nós não podemos entender, temos que aceitar. Aleluia. 2 Samuel, melhor dizendo, capítulo 6, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor: dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor, o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. Poder se assentar em nome de Jesus. Não para não, Laércio, continua aí, meu filho, por favor. Você quer ir para o céu, Laércio? Quer? É? Então não para não. Lá é eterno a adoração. Lá não se finda, não se acaba, não tem começo nem fim. É eterno. Aleluia. Pois bem, amados, nesse texto o Senhor começou a ministrar algumas coisas ao meu espírito. E uma delas é que, como eu já disse, nós precisamos resgatar valores. Na verdade, nós precisamos resgatar o que verdadeiramente importa no Evangelho. O que verdadeiramente importa para nós como servos do Senhor, como cristãos. Obrigado. Aqui nós vemos um homem por nome de Davi, conhecido, uma passagem muito conhecida. Mas ele se dispõe, Elias, junto com alguns homens, com um povo, a resgatar algo muito importante que havia sido perdido há algum tempo. A arca, que simbolizava a presença do Senhor. E essa palavra vem de encontro ao que eu tenho escutado, pastor, saindo da boca de muitos servos do Senhor, onde diz assim: pastor, as coisas estão tão mudadas. Esta geração ao qual nós temos visto, ela não tem provado daquilo que nós provamos há anos atrás. E ela sequer tem, muitas das vezes, a ousadia de buscar a viver aquilo que provamos lá atrás. É interessante nós sabermos aqui, amados, que a arca ela havia sido perdida numa batalha de Israel contra os filisteus, ao qual os sacerdotes, Eli e seus filhos, que ministravam dentro da casa de Deus, eles estavam corrompidos. E a Bíblia vai dizer, Elias, que Deus ele se fartou daquela situação, daqueles homens dentro da casa de Deus e totalmente corrompidos. E Deus deu um basta naquela situação. Diz a Bíblia, eu vou correr com a história, que o povo ele foi para a peleja mais uma vez. E eles estavam diante do exército filisteu, pastor Carlos. Eles estavam prontos para pelejar. Eles estavam em guerra com aquele povo. Mas faltava algo no meio daquele povo, que era a arca. A arca não estava no meio do acampamento de Israel. E diz a Bíblia que quando a arca ela chega lá, Elias, evangelista Elias, diz que a terra começa a tremer, com brados do povo de Israel. E os filisteus ficaram com medo, pastor Carlos. O inimigo começou a ficar com medo, porque se lembrou o que representava a presença de Deus no meio daquele povo. A primeira coisa que nós temos que entender,
que por nós sermos povo de Deus apenas, nós não vamos ocasionar dano nenhum ao reino do inferno. Agora, se nós somos um povo e a presença está em nós, aí sim se prepare, o inimigo ele vai ter que bater em retirada. Então a terra começa a tremer, e os filisteus começam a ficar com medo. Mas o homem, não se diz o nome daquele filisteu, ele começa a encorajar: não, espera aí, vamos nos esforçar e vamos batalhar. E aquele povo de Israel, ele saiu derrotado. E aqueles 2 sacerdotes, filhos de Eli, foram mortos. E se levou a arca do Senhor para a terra estrangeira. Foi-se a presença de Deus. Foi-se a glória de Israel. Sabe o qual maravilhoso é a presença de Deus, amados? Ela é gratuita. Ela é generosa. Ela nos fortalece quando estamos prestes a desistir de tudo. É ela que está lá dentro do teu quarto quando ninguém te ouve, quando você pensa que está sozinho, quando o telefone não toca, e quando ninguém te liga para dizer: olha, eu estou orando com você. Sabe, quem já viveu esse momento sabe do que eu estou falando. Parece que todo mundo se esquece de você. Parece, pastor Everton, que os muitos amigos durante a caminhada que você fez somem todos. Até você pensa: será que já veio o arrebatamento e eu fiquei? Aonde estão os amigos? Mas são momentos como esse que Deus ele ocasiona na nossa vida para ter um encontro, para ter intimidade, para ter um particular. E a presença se manifesta lá dentro do teu quarto. E Ele te fortalece, e Ele te encoraja, e Ele te direciona mais uma vez. Mas aqui o povo havia perdido. Israel já não tinha mais glória. Independentemente das vitórias que eles conquistaram, não havia mais glória. Saul ele começa a reinar depois. E o interessante, pastor Flávio, que ele reina sem a presença, sem a arca, sem o símbolo da presença no povo de Deus. E sabe o que Deus ele está falando conosco hoje? Se nós não temos a presença, em vão nós estamos nos reunindo nesse lugar. É forte, mas é verdade. Se nós não portamos a presença, e hoje a arca é eu e você, o Espírito Santo ele habita em nós, mas se nós não portamos a presença, nós estamos sem glória. Ah, pastor, mas eu fui para o monte e Deus me deu vitória. Quem disse que ir para o monte é para vitória? Ir para o monte é para sacrificar. É para você adorar. É para você entregar. Monte é lugar de intimidade. O monte ele vai te requerer o seu Isaac. Ah, Espírito Santo. Ah, pastor, mas a bênção tem vindo sobre a minha vida. Quer saber de uma coisa? Sabe o que é a verdadeira bênção? Sabe o que é a verdadeira glória sobre um homem de Deus? Não é quando ele é abençoado, pastor Jefferson. Sabe quando é? É quando ele é bênção para o próximo. A glória nossa é quando nós passamos a ser bênção para os nossos irmãos. Aí é o sinal que verdadeiramente a presença está sobre nós. Quando nós começamos a ser bênção para a vida dos nossos irmãos e daqueles que estão aí fora. Ah, Israel perdeu a sua glória. Então Davi, ele se incomoda com isso. E aqui eu quero começar a tentar passar um pouco daquilo que o Senhor ministrou ao meu espírito. Ele se levanta e ele vai buscar a arca do Senhor. E eu quero aqui pular a parte condenatória, Davi. Não vou falar sobre o primeiro erro, mas eu quero falar sobre, após ele entender da maneira correta o que ele tinha que fazer, as bênçãos que ocasionou dentro da vida dele, dentro do ministério dele, dentro da casa dele. A primeira delas, se você puder acompanhar, está no verso de número 12.
Então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem. Ah, Jesus! Ah, Jesus! Você está entendendo uma coisa? Você não precisa mudar de igreja para a bênção estar na tua casa. Você não precisa, eu vou comprar não sei o que lá, que eu vou bater e a bênção vai acontecer. Eu vou comprar um lenço, não sei do que, não sei do que. Não precisa nada disso, sabe por quê? Se a presença está dentro da tua casa, tudo que você tem é abençoado. Pastor, mas o meu carrinho é velho. E me diz uma coisa: quantas vezes ele te deixou na mão? Eu vou contar uma experiência própria, amados. O carro que eu utilizo é do ministério, é missionário. Mas Deus sabe o quanto zelo eu tenho pelo aquele carro. E eu tenho um irmão que ele também tem um carro, um irmão em Cristo Jesus, e vive dando problema o carro dele, vive na mecânica, e ele fica bravo e ele fala. Ele é uma bênção. E hoje eu entendia isso. E nesse período que eu vi o carro dele parado, o meu nunca parou. Aquele carro às vezes dentro do Paraguai, pastor Flávio, 1, 2 horas da manhã, principalmente quando eu fazia a linha Mingaguaçu, Santa Fé, às vezes sozinho, às vezes com filhos, às vezes com um irmão, mas nunca fiquei pelo caminho. Sabe por quê? Porque a presença estava dentro daquele lugar. Não por meu mérito, mas porque a glória dele. O carro nunca me deixou na mão. Eu não precisei fazer campanha para Deus, para o carro não quebrar, não. Simplesmente a presença, quando está, tudo é abençoado. O teu ministério é abençoado, a tua família é abençoada, as tuas finanças é abençoada. Então começa a trazer a arca mais uma vez para dentro da tua casa. Davi, ele percebeu isso, Elias. E ao contrário de Saul, falou: opa, se ele abençoou esse cara lá, Obed-Edom, em tudo, eu que não sou louco de ficar sem a presença no meu reinado. Eu que não sou bobo de deixar algo tão valioso assim se perder. Eu vou trazer para dentro do meu governo. Traga a presença de Deus para dentro do teu casamento. Traga a presença de Deus para dentro do teu ministério. Traga a presença. Ei, não basta apenas estudar, não. Tem que ter a graça também. Não basta apenas tocar bem, mas tem que ter a graça, tem que ter a presença. Porque se não tem a presença, não vale a pena. Não vale a pena. Primeiro ponto, a presença vai ocasionar bênção dentro da tua vida. Aleluia. O segundo está no verso 13 e 14, que diz assim, sucedeu o que? Quando os levaram a arca do Senhor, levavam a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, sacrificavam ele bois e carneiros e cevados. Primeiro aqui, olha que interessante isso aqui, Elias. A primeira tentativa de Davi para trazer a arca, o que ele utilizou? Um carro com... O que ele utilizou? O carro com bois. E não deu certo. Não deu certo. Mas agora, ele pega aqueles bois, ao invés dele colocar diante do carro para puxar a arca de maneira equivocada, ele agora faz a coisa certa. Ele sacrifica bois e carneiros ao Senhor. Sabe o que Deus falou comigo aqui? Filho, diga para a minha igreja que muitas das vezes não é que está faltando a bênção, não é que está faltando a ferramenta para trabalho, é que eles estão utilizando de maneira equivocada e errada. Ao invés de você pegar os bois para puxar a arca,
sacrifique-os. Posso falar? O teu ministério, primeiro ponto, não é teu, é dele. O dele, ministério que te emprestou a ti, segundo ponto, não é para te dar nada. Não, pastor, claro que não. Você está cumprindo um ofício sacerdotal para ele. Esse ministério não é para você ganhar dinheiro. Não, claro que não. Esse ministério Deus confiou a ti, aleluia, para adornar a noiva do Cordeiro. E nós temos pegado muitas das vezes o ministério, pastor, e temos feito do ministério uma empresa. Liga para um pregador, um cantante, espera aí, deixa eu falar com a secretária, vamos para o tesoureiro, vamos. Não sou contra a organização, mas eu quero dizer que existe algo muito mais excelente. Assim como Isaías percebeu. Nós como igreja temos que entender que existe muito mais do que os nossos olhos estão vendo aqui. Porque esse momento daqui a pouco ele vai acabar. E você vai para a tua casa. E às vezes lá dentro da tua casa a coisa não está nada bem. Mas como o evangelista disse para mim quando eu perguntei como está, varão, e ele disse, vai tudo bem. Você vai sair daqui com essa presença. E você vai chegar dentro da tua casa e vai dizer, ei, eu não trouxe em carros de boi essa presença, não. Eu trouxe da maneira certa, sacrificando, entendendo que essa presença é valiosa demais. Sacrificava. Versículo 14. Ele, além de sacrificar, ele ia dançando diante da presença do Senhor. A dança, amados, ela é um sinal de liberdade. É expressão, muitas das vezes, daquilo que está dentro de nós. Pastor, não é pecado dançar? Claro que não, biblicamente falando, não. Bailão não pode, irmão. Nem, como diz a pastora, risca-faca, né, que ela falava. Mas dançar na presença de Deus. Eu já contei uma vez aqui uma experiência que eu tive, então não vou contar de novo. Através da dança, sozinho, dentro da minha casa. Onde Deus me curou de muitos males naquele dia, através da dança. A dança, ela expressa aquilo que o seu estado de espírito, como você está. Miriam, quando ela percebeu a vitória que Deus tinha dado ao povo de Israel, pastor, o que diz a Bíblia? Que ela saiu, pastor Ivaneide, com tambores e algumas mulheres, e ela ia adorando ao Senhor, e dançando, agradecendo, dança de gratidão ao Senhor. Mas eu quero te dizer uma dança profética. Eu quero te mostrar isso na Bíblia, Jeremias 31:13. Essa dança, ela antecede a bênção. A dança de Miriam, pastor Everton, era para um agradecimento de algo que Deus tinha feito. Mas a dança que Jeremias 31 diz, é uma dança profética, que você dança para depois receber algo de Deus. Jeremias 31:13 diz, então a virgem se alegrará na dança, os velhos se alegrarão na dança, e os jovens se alegrarão na dança. E eu, o Senhor, transformarei sua tristeza em alegria. Então, se eu fosse você, eu seria muito esperto e falava assim, Senhor, a coisa está feia, mas eu vou dançar na tua presença, porque quem sabe amanhã o sol volte a brilhar na minha vida. Quem sabe amanhã a alegria vem mais uma vez. Se for para Ele, faça melhor, aplauda o nome dEle. Ele é digno. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele, Ele é digno. Ele é digno. A presença do Senhor é maravilhosa. Eu transformarei, Jeremias 31:13. Eu, o Senhor, transformarei. Ei, você não tem motivo para estar magoado com o Senhor. A Bíblia diz, buscai o reino
e sua, e todas, é todas as demais ou estas? Demais ou estas? Hã? Se nós lermos um versículo antes, vai estar dizendo assim: que Ele proverá para nós comida, bebida e vestimenta. Quando nós buscamos o reino de Deus, pastor Jefferson, Ele nos veste, Ele não nos deixa passar fome, e não falta água na tua mesa. Busque o reino de Deus, e todas estas coisas vos será. Quantos aqui andaram pelado no ano de 2017 na rua? Pode levantar a mão. Quantos aqui deixaram de comer o arrozinho e feijão? Quantos deixaram? Ou uma carninha, quem sabe? Ninguém. Quantos aqui não beberam uma gota de água no ano passado? Ele cuidou ou não cuidou? Sim ou não? Então diga: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é fiel com a tua palavra. Aplauda Ele mais uma vez pela fidelidade dEle. Ele cuidou de mim, Ele cuidou de você. Não faltou, não faltou. Não faltou, não faltou. Está aí, você está bem, você está vivo, você está com saúde. Estamos aqui, Ele cuidou de nós. Ele dançou para o Senhor. Versículo 14 diz ainda que ele sacrificou primeiro, ele dançou na presença do Senhor, mas ele fez isso de uma forma correta. Diz a Bíblia que ele estava vestido adequadamente, ele estava com veste sacerdotal. Forte, né? Ele poderia estar de qualquer jeito, mas ele se vestiu para a ocasião. Você não entendeu? Eu quero te perguntar: você colocou a roupa certa para estar neste lugar, nesta noite? Pastor, está falando de vestes? Não, não estou falando disso. Estou falando de algo muito mais profundo. Qual foi a preparação que você fez para estar aqui para adorar Ele? Você se vestiu de vestes sacerdotais? Sim ou não? Ou antes de vir para o culto, teve um abriguinho, um fight, como diz por aí, com o marido, com a esposa, com os filhos? Ou quem sabe você foi fechado no trânsito, falou misericórdia, e soltou um palavrão, ou um palavrote, como diz os paraguaios. Qual é a vestimenta que você está aqui hoje? Qual é a vestimenta que eu estou aqui hoje? Espírito. Sabe por que muitas das vezes não acontece algo na nossa vida quando nós viemos para um encontro como esse? Não é porque o grupo é ruim, ou o pastor não sabe pregar, ou o irmão que orou não sabe orar. Não, é que você não se vestiu adequadamente para estar aqui. Você não entrou no teu lugar de intimidade dizendo assim: Senhor, eu vou para a tua presença agora, e eu vou me vestir adequadamente para estar diante de ti. E quando eu estiver lá, Senhor, eu não vou me importar com o irmão da esquerda ou da direita. Eu quero extravasar na presença de Deus. Ei, igreja, vamos parar de ser metódicos, vamos parar de ser robôs, gospel. Ei, chega disso. Você é livre para adorar. Adore a Deus, expresse a adoração da maneira que você quer e pode fazer. Se você quer chorar, chore. Se quer rir, ria. Se quer pular, salte. Se quer dançar, dance. Não interessa nada para ninguém. O negócio é você e Ele. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Terceiro ponto está lá no verso de número 18 e 19.
Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. É muito interessante isso aqui. O pastor disse assim para mim ali sentado, falou: pastor, no final nós vamos orar um por um das pessoas que estão aqui. Sabe por que isso? Quando nós discernimos a presença que está no ambiente, nós não somos egoístas, pastor Flávio. Nós queremos repartir com os nossos irmãos. Então daqui a pouco você já está abençoado pela palavra. Nós transmitiremos sobre a tua vida, como sacerdotes do Senhor. Nós transmitiremos sobre a tua vida a bênção de Deus na tua casa. Davi, além de ser abençoado, também ele quis que o povo fosse abençoado. Ah, homem, ah, Davi, que coração. Hoje às vezes a gente se torna tão egoísta, não é, Fábio? Nós dizemos assim: não, isso aqui é meu. Ah, Deus me deu um carro ponta de linha. Ah, mas eu não vou levar a irmã Mariquinha, Chiquinha, porque ela mora lá no meio do favela, do barro. Vai sujar todo o tapete, vai estragar o meu carro. E usa um versículo bíblico ainda para dizer: não, Deus diz que a gente tem que cuidar daquilo que Ele entrega para nós. Eu já escutei, pasmem vocês, estou falando do que eu já escutei. Não, é bênção do Senhor, eu tenho que cuidar, porque se eu não cuidar, eu estou pecando. Mas daí o irmãozinho não pode receber uma carona. Sabe o que é isso? É o que estão ensinando por aí, um evangelho egoísta, o evangelho prostituído, aonde só se busca Deus por aquilo que Ele pode dar. Se Ele não te dá nada, Ele continua sendo Ele. Nós é que não somos nada. Deus está no céu. Aleluia. Então comece a partilhar tudo aquilo que Deus te abençoa com teu irmão. Começa a ter um coração abençoador. Aleluia. Eu já vou encerrar. No versículo 18 e 19, Davi aqui ele aprende que ele tem que dividir a bênção com o seu povo. E Davi vai mais além. Davi ele volta para sua casa, pastor, e ele decide então abençoar a casa também. Mas dentro da casa dele havia uma mulher, a mulher que ele casou, chamada Milcal, que viu Davi e Elias vindo dançando e pulando e rodopiando. E quando Davi chegou, pastor, para abençoar sua casa, ele foi barrado por aquela mulher. E ela começou, como uma boa dona de casa, a dar de dedo em Davi. Fala: você está maluco? O que você estava fazendo dançando e pulando? No meio das donzelas? O que é isso? Uma coisa eu percebo aqui, pastor Everton. Milcal representa a geração sem discernimento espiritual. Porque se ela fosse espiritual, ela entenderia que Davi estava diante de algo muito maior que o pai dela havia aprovado. Se ela fosse espiritual, saberia que aquele homem que estava assaltando não estava se exibindo às mulheres, mas ele estava extravasando na presença do Senhor. Porque a palavra de Deus vai dizer: o meu corpo exulta. Mas o problema dessa geração sem discernimento, sabe o que é? É que teve um pai que era carnal.